Pessoal, agora a língua portuguesa, tá? Para essa semana a gente vai para o capítulo 9 do livro Um Mundo de Fantasia. É um capítulo muito legal porque ele vai explorar contos de fadas, tá? Então, o que são contos de fadas? Vocês poderiam me dar vários exemplos, né? Por exemplo, aí, vamos pensar. Pois é, vocês já lembraram ali, né, da Cinderela, que mais? Da Branca de Neve e os Sete Anões, né? E dentre outros. E dentre esses contos de fadas, o que a gente percebe que eles têm em comum? O que vocês poderiam me dizer? Encantamentos, né? Objetos que falam, seres enfeitiçados, bruxas, princesas, príncipes, né? Magia, mágica que acontece, transforma nisso, naquilo, né? Então, os contos de fadas, eles são repletos de muitos elementos do imaginário, né? São coisas que não existem, mas que a gente gosta de ouvir, a gente sempre... Os contos de fadas existem há muitos anos, tá, pessoal? São contos que foram criados por autores, outros foram sendo contados de geração em geração, tá? Desde a época dos nossos avós, tem histórias que já existiam, até antes, tá? Então, a gente vai começar esse capítulo com... eu quero que vocês leiam ali a introdução e já vai direto para a primeira parte, né? A parte 1 do conto, de um dos contos dos irmãos Grimm, tá? Os irmãos Grimm, eles eram autores, né, de vários contos de fadas. Se vocês puderem acessar no Google, vocês vão ver que tem vários contos muito interessantes e todos eles são repletos de coisas assim que não existem, mas que a gente se prende naquelas histórias, né? E um deles é o Pequeno Polegar. Então aqui vocês vão ter o texto, né, do Pequeno Polegar, esse conto dividido em duas partes. Então a parte 1, ela vai contar ali o início da história. Eu não vou dar o spoiler para vocês da história não, mas eu posso só introduzir um pouquinho, né, para aguçar a curiosidade de vocês. Eu quero que vocês leiam com muita atenção. Não se esqueçam de quando tem o parágrafo e o travessão indica a fala do personagem. Então presta atenção em quem está falando aquilo, tá, turminha? Mas assim, então nessa primeira parte vai contar, né, que uma família muito pobre, muito humilde, tinha 7 filhos, né, e o menorzinho, caçula é o irmãozinho ou o filhinho, né, mais jovem, né, o mais novinho. Ele era muito pequenininho, o nome dele então era Pequeno Polegar. E aí começa a história, né, que os pais então com medo dos filhos passarem fome, decidiram levá-los até a floresta e ali eles deixaram essas crianças porque pelo menos na floresta poderiam comer frutos ou comer alguma coisa e não morreriam de fome, né? E, infelizmente eles foram abandonados pelos pais, sim, né? Olha que coisa horrível. Mas é um conto de fadas, aquilo de fato não existiu, mas aí começa a história. Depois vai ter mais algumas coisas, eu não vou contar para vocês ali não. Terminou essa primeira parte, vai ali na página 88 e respondam essas questões de compreensão e interpretação da história, tá? São todas perguntas sobre o que aconteceu em tal parte, o que aconteceu com tal personagem, são bem pontuais. Então, se você voltar no texto, você vai encontrar essas respostas sim, tá joia? Continuando, eu quero que vocês vão na página 89, onde tem a parte 2 dessa história, tá? É do meio para o final. Ali, a primeira vocês viram na parte 1, começo até o meio, e a parte 2 é do meio para o fim da história. E ali vai ter o desfecho da história, o que aconteceu, né? Eles encontraram, avistaram um castelo e foram até lá. E nesse castelo tinha coisas estranhas. A maçaneta da porta falou com eles, como assim, né? E apareceu um ogro gigante e tudo mais. Não vou contar mais, tá? Vocês vão ter que ler a história para descobrir o que vai acontecer e como que essa história termina, tá bom? Como que finaliza essa história aí. Terminou mais essa página desse conto, vai ali para a página 90 e 91, tá? A gente para no 91, também são questões de compreensão e interpretação sobre a parte 2, tá joia? Então, voltou no texto, você vai conseguir responder essas perguntas. Ok, pessoal? Então, para essa semana em língua portuguesa, a gente para por aí.
Na semana que vem a gente continua mais um pouquinho a falar de outros contos também, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, tô morrendo de saudade, se cuidem, tchau, tchau!